Olá, queridas almas conscientes. Estamos aqui mais uma vez, eu, Desana de Olive, e a minha querida amiga Nilma Araújo. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante e que tem uma percepção muito distorcida para a maioria das pessoas, tá? Então, eu gostaria de iniciar esse processo, mas muito bem-vinda, Nilma, novamente. Como é que você tá? Conta Ah, pra tá tudo... gente. Olá, tudo ótimo, né? É sempre um prazer a gente estar aqui trazendo um pouquinho da nossa experiência, né? Daquilo que a gente vem compreendendo um pouco mais a fundo e poder dar nossa contribuição para as pessoas, né? Então, é uma temática que tem chamado bastante a nossa atenção e a gente tem presenciado bastante situações envolvendo essa temática, né? Nos atendimentos. Então, a gente decidiu trazer um pouco dessa clareza, né? Para contribuir um pouco com o desenvolvimento de cada um de nós. É isso aí. E hoje a gente vai falar de duas energias que são muito importantes, que são as energias do sagrado masculino e do sagrado feminino. Então, essas energias, elas têm princípios fundamentais na lei da polaridade, né? Que nós entendemos que tudo no universo é dual e polar, né? Nós vivemos num universo onde a experiência base é a dualidade e a polaridade. Então, em tudo, nós experimentamos essas duas energias. E a energia masculina e feminina entra como base, né, dessa lei da polaridade, né? Só que Exato. elas são polares, mas elas se complementam, né? Elas não são somente opostas, elas são opostas e complementares, né? Então, nós temos a energia do sagrado masculino, que é aquele lugar da razão, da manifestação, da expansão, tudo que é para fora, né? E nós temos o feminino, que é aquele lugar da intuição, da emoção, da receptividade, da nutrição, tudo que é para dentro, né? Então, tudo aquilo que a gente é, faz, é, as nossas atitudes, as nossas ações, que é a mesma coisa, né? Tudo isso para fora você está manifestando o masculino, e tudo isso para dentro você está manifestando o seu feminino. Só que ele pode ser manifestado de várias formas. E essas duas energias, elas se complementam. Então, assim, quando eu estou demais em uma só energia, né, negligenciando a outra, eu entro no desequilíbrio. E nós entendemos que todos os movimentos precisam estar em perfeita harmonia. Essas duas energias elas precisam estar sendo utilizadas na mesma medida para que eu consiga esse lugar de harmonia, né? E aí nós temos assim arquétipos universais. E dois arquétipos que representam e simbolizam essas energias é o Sol, que simboliza o masculino, o pai, né? E a Lua, que simboliza a mãe, né? Que simboliza o feminino. E nós entendemos, né, pelo hermetismo, que tudo o que acontece em cima acontece embaixo, né? Então, tudo o que acontece no nosso sistema solar também acontece internamente. Então, quando a gente pega um eclipse, como nós tivemos dois eclipses, né, agora, um eclipse lunar e um eclipse solar, onde essas duas energias se fundem. Essas duas energias estão, né, no mesmo lugar, vamos dizer assim. Então, isso traz um lugar de, quando é um eclipse lunar, quer dizer que ele é à noite. Então, a lua é a rainha desse lugar, ou seja, o sagrado feminino é a rainha, né, da noite. E ela veio trazer para nós todos os lugares sombrios, os lugares onde eu preciso olhar, que eu não estou querendo, que estão escondidos, que estão, né? E também traz aquele lugar da ilusão, onde é que eu estou iludida, quais são as situações à minha volta que trazem uma ilusão para mim. Então, tudo isso é do feminino.
E depois nós tivemos um outro eclipse que é o solar, que é a luz do dia, né? Então o Sol é o rei, o Sol é o que se apresenta. E aí ele veio trazer a luz para aqueles lugares onde a noite estava presente, ou seja, tudo aquilo que era ilusão, que era um lugar oculto, o Sol veio iluminar. Então, são duas energias que estão sendo jogadas na Terra e elas vão estar à nossa disposição por, no mínimo, 6 meses. Então, nós temos essas duas Uau. energias, né, disponíveis para nós. A energia de encontrar os nossos lados sombrios, encontrar as nossas ilusões e também jogar luz nelas, fazer com que elas possam ser transmutadas através da luz, porque o sol, ele tem o poder do fogo, né? Ele tem o poder de transmutar. Então, é sobre esse lugar de utilizar essas duas percepções de forma interna, né? Então, olhando para dentro de mim e observando os meus lados sombras e jogando luz nesse lado sombra, né? Então, aqui é só uma pequena entrada nessa energia, né? Então, como é que você consegue perceber essas energias, Enilma? Como é que você traz isso, assim, de uma forma mais para o nosso dia a dia, assim, por exemplo? E a gente tem começado a ver, né, essa perspectiva aí, no caso aí dos astros, né, de todo esse movimento energético que está acontecendo na Terra, de que sempre existe uma sincronicidade disso, assim como é em cima é embaixo, né, assim como é fora é dentro. Todo o movimento do universo e que se reflete no movimento planetário também está acontecendo dentro de nós. Então, se em um espaço de um mês a gente teve exatamente um eclipse lunar, que é o movimento feminino, é um movimento de introspecção, é um movimento de olhar para dentro de mim, de buscar dentro de mim as respostas que até o momento eu estou buscando fora. E eu começo a olhar, então, que pontos meus ah, estão escurecidos e que pontos fora, que era onde eu buscava as respostas, são ilusões. E aí, quando eu olho esse movimento, eu sou convidada a olhar para dentro de mim, a encontrar minhas próprias verdades. E aí, pouco tempo depois, vem um eclipse solar, trazendo esse lugar de vamos dar luz a essa escuridão, né? Vamos trabalhar esse processo que reflete o sagrado masculino, que é exatamente colocar para fora. Essa sincronia ela é perfeita porque ela está acontecendo dentro de cada um de nós. Por isso que a gente tem encontrado tantas pessoas com a necessidade de curas entre o sagrado masculino e feminino. Mas o que é interessante de perceber aqui, que é um padrão, é que a maior parte das pessoas que, inclusive, já vem trabalhando o sagrado masculino ou feminino, tem uma percepção distorcida do que são essas energias. Quando você começou explicando sobre essas duas energias, de que elas funcionam dentro de cada um de nós, sinto que é importante ressaltar aquilo que muitos não compreendem, que é o seguinte: cada um de nós, como centelha divina, né? Como ser espiritual, temos as duas energias concomitantemente. Elas estão atuando e abundantemente dentro de nós. Elas estão todo o tempo, em qualquer ação da minha vida, eu tenho as duas energias. A questão aqui é qual delas eu estou dando mais força? Qual delas sobressai no meu dia a dia? E aí as pessoas têm uma percepção equivocada que está com base em paradigmas religiosos, paradigmas socioculturais sobre o que é o feminino, o que é o masculino. Os religiosos, daquilo que foi implantado principalmente, né, por religiões clássicas como o catolicismo, né, sobre o que é o masculino, o que é o feminino, qual é o papel de cada um. E isso é um paradigma que foi gerando padrões conscientes e inconscientes na sociedade. Tem gerado, então, links de honra, tem padrões familiares, ancestrais, de muita dor,
mas baseado numa percepção equivocada. E aí as pessoas às vezes estão vindo para a gente e fazem assim: ah, eu preciso tratar o meu sagrado feminino. Eu preciso porque, na verdade, o meu sagrado feminino está assim, assim, assim. E quando você vai observar, na verdade, o que ela está precisando é um equilíbrio no sagrado masculino. Porque ela acredita que o sagrado feminino é ser dona de casa, é ser toda lindinha, é ser toda femininazinha, é simplesmente é, não abrir mão, né? Não ser aquela pessoa que é um executivo, que é um profissional de sucesso, de êxito. E, na verdade, é, é uma percepção equivocada. Por quê? Porque, na verdade, o que é o sagrado feminino? O que é essa energia dentro de nós? É a energia é a energia que eu olho para dentro de mim. É a energia onde eu entro no meu mundo e busco ali as minhas respostas, mas também busco e tiro a minha melhor versão. Quando eu vivo esse processo que é feito pela reforma íntima, eu não só tiro a minha melhor versão, como eu tiro grandes projetos, a força, o vigor que a gente chama dentro dessa sincronia de a energia da criação. É essa energia da criação que vem, então, a ser explicada, né, logo mais, sobre o que é essa energia de criação, de onde ela vem. Então, recentemente, eu tive uma percepção muito clara de que, de uma forma muito linda, a energia do sagrado masculino, ela é um transbordar da minha energia do sagrado feminino. Ou seja, quando eu vivo o meu processo interno, quando eu encontro as respostas que eu preciso, quando eu me conecto com essa energia de criação, o impulso que exterioriza isso é o meu transbordar. E isso é a energia do sagrado masculino. E aí me traz essa comparação de que o sagrado feminino e o sagrado masculino vivem em perfeição. E isso é o que gera a energia de criação. A questão é que a, todo o universo e toda a natureza no planeta Terra, por exemplo, ela nos ensina isso, nos mostra em detalhes que toda a criação ela é feita com a energia perfeita entre o feminino e o masculino, onde eu tenho o divino, né, divino pai, divina mãe e a energia da criação, ou o sagrado masculino, o sagrado feminino e a energia da criação. Então, quando tudo foi criado com essa perfeição que une e potencializa um no outro e que transborda dessa fusão perfeita entre o feminino e o masculino. E aí a questão é, se somos nós também co-criadores todos os dias, em todas as ações, nós vamos co-criar independente de como está esse equilíbrio. A questão aqui é, diferente da natureza, se eu não tenho essas duas energias em equilíbrio, em fusão perfeita, eu continuo co-criando, mas ela não é uma perfeição. Então, isso tem trazido para a gente esse lugar de trazer às pessoas a clareza de que as duas energias estão contínua e concomitantemente em você, em todas as áreas da tua vida. E que, na verdade, sobressai aquela que você dá mais energia, dá mais força, né? E que, na verdade, numa fusão perfeita, o masculino é um transbordar do meu feminino. O masculino sozinho, ele não teria o impulso da criação. Assim como o feminino sozinho, ele não teria o impulso da realização. Então, eu sinto que esses são pontos que eu gostaria de aprofundar e trazer para as pessoas um pouco mais, né, sobre isso. É muito lindo, né? Que a gente observa que a natureza ela é criada e formada através, a base dela é justamente essas duas energias, né? São duas energias perfeitas. E como você bem ressaltou, nós somos, né, essa criação. Em nós também reside essa energia do masculino e feminino em perfeição. Mas se ela vem em nós, ela é printada em nós em perfeição, por que é que hoje eu vivo em desequilíbrio? Né? Se a minha base é perfeita, né? A minha base é perfeita, A matriz é perfeita, né? a matriz é perfeita. Mas por que é que eu hoje vivo em desequilíbrio? Tendo uma matriz perfeita. Justamente porque nesse lugar de
Sagrado Pai, Sagrado Mãe, a união dessas duas forças traz à luz o Filho, que é conhecido como a Santíssima Trindade. Então, você observa que tudo na natureza tem a germinação, tem o processo de crescimento, como você falou, de expansão para fora, e depois tem o terceiro processo, que é o processo do fruto, da frutificação. Né? Então, nós somos a mesma coisa. Então, quando nós fomos formados, vamos dizer assim, a nossa matriz original ela é perfeita. Só que quando eu dou à luz essa consciência aqui nessa matéria, eu começo a fazer as minhas cocriações de acordo com aquilo que eu estou vivenciando no momento emocionalmente. E isso independente se é consciente ou inconscientemente. E aí, muitas pessoas, como você falou, têm o processo distorcido, uma percepção distorcida do masculino e feminino, de uma forma tão profunda que muitos entendem que o masculino é só o ser homem e o feminino é o ser mulher, né? Então, tipo, um homem não pode ter atitudes de mulher, uma mulher não pode ter atitudes de homem, como se o sagrado masculino e feminino fossem encaixados apenas no gênero, né? Isso é muito importante falar. Que entre esses paradigmas e essa percepção distorcida sociocultural e paradigmas religiosos referente a essas energias, vem esse lugar do gênero. Então, por exemplo, é comum você, por exemplo, atender uma pessoa de um sexo X que se considere, se sente homoafetivo e questionar, por exemplo, que precisa tratar o seu sagrado masculino. Porque por mais que se sinta nesse lugar, não se reconhece no sagrado masculino e tem bloqueios e travam com o próprio sagrado, com o próprio representante de gênero masculino. Quando você vai estudar e acompanhar essa pessoa, é uma pessoa que, na verdade, está aflorando o sagrado masculino. É uma pessoa que realiza, faz o tempo inteiro. Então, quando a gente olha para essa pessoa e fala assim, não, mas aqui o desalinhamento e o bloqueio está no teu sagrado feminino. Por não querer se reconhecer nesse lugar das tuas escolhas, por não se sentir livre para ser quem você sente que quer ser, você se bloqueia e não olha para dentro de você e não reconhece a tua real identidade. Então, você exterioriza e faz. E você entra nesse lugar de energia extremamente do sagrado masculino sem perceber. E aquilo que parecia ser um conflito com o gênero masculino, na verdade, é uma dor do teu sagrado feminino. Então, ou você chegar e atender uma pessoa que, eu sempre fui de fazer, mas quando eu me casei, eu decidi ser só dona de casa e viver o meu feminino, porque agora eu tenho a chance de fazer isso, eu tenho a chance de ser assim, porque o homem da minha casa é o meu marido. E, na verdade, essa pessoa está suprimindo a energia do sagrado masculino, se limitando e por não se perceber nesse lugar, também não olha para o seu feminino. Essa pessoa está anulada nos dois lados. Ela não está conseguindo colocar energia e força em nenhum dos dois lados. Então, quando é que eu consigo estar bem nesse lugar? Quando eu consigo olhar para mim mesmo, mas ao mesmo tempo, quando necessário, transbordar isso, executar, fazer acontecer, realizar, concretizar sonhos, ações, metas, baseada não na perspectiva ou nos paradigmas externos, mas baseada na minha autorreflexão, naquilo que realmente faz sentido para mim. Ali eu estou vivendo uma harmonia perfeita entre o sagrado masculino e feminino. E aí vai uma coisa interessante que você veio falando aí. Por quê? Se eu também sou parte da criação, né? Por que que eu estou criando e isso não está perfeito em mim? Então, eu te convido para explicar um pouquinho sobre isso, né?
sobre essas questões que limitam esse fluxo. Tá? E é justamente esse lugar que tudo o que eu crio é perfeito. Tudo que eu crio, mesmo que seja algo desarmonioso, a criação daquela desarmonia foi perfeita. A diferença e o que a gente precisa observar aqui é com qual consciência eu estou criando, ou se eu estou criando com consciência, né? Porque às vezes eu estou co-criando de forma totalmente inconsciente, através de uma dor vivenciada por algum processo. Então, quando eu vivo uma dor, eu tenho em mim uma ferida em relação a qualquer uma dessas energias, a minha criação, ela vai ter essa desarmonia. Ela é perfeita, só que ela está desarmônica. Então, como é que eu faço para identificar se eu tenho essa ferida ou não? Né? E aí Isso. a gente pega todos os nossos exemplos históricos e ancestrais, quando a gente percebe que, por exemplo, num determinado tempo onde o nosso patriarcado era um patriarcado de repressão, de opressão para com a mulher, para com o feminino em si. Então, isso gerou nas mulheres uma dor, uma ferida em relação ao masculino. Era o homem, né? O gênero homem que estava provocando, mas a dor ficou para com o sagrado masculino. E ela propaga essa dor para os seus descendentes, trazendo a relembrança de que, de alguma forma, ela foi ferida pelo sagrado masculino e que o sagrado masculino não merece reverência, não merece honra. E aí eu começo a desprezar o masculino de diversas formas. E uma das formas de afastar o masculino de mim é ser masculina. Então, hoje, a gente já acompanhou algumas pessoas nesse processo que, para afastar o masculino, porque tem uma ferida contra o masculino, ela se veste de masculino justamente para afastar, porque o homem, né, vamos dizer assim, o gênero homem, se atrairia por um gênero mulher, vamos colocar aqui, mais feminino. Então, como eu tenho uma dor, uma ferida, e o homem traz a representatividade do sagrado masculino, eu quero afastar tudo que me traz a lembrança do masculino. Só que eu preciso me vestir do masculino para fazer isso. E aí, essa é uma das dicas da gente conseguir perceber a minha ferida. Para com quem é a minha ferida, né? Então, como é que são as minhas atitudes? Quando eu falo me vestir do masculino, não é que eu vou me vestir de homem. Eu posso ser E, totalmente feminina, e não mas tem a ver com escolha sexual, né? Vamos deixar isso claro. tem a ver com a escolha sexual. Tem a ver com a minha forma de ação. Então, ou seja, eu posso ser totalmente feminina, mas eu ter ações masculinas. Então, eu sou aquela mulher que é ela traz o poder da guerreira, da manifestação, da realização, aquela que protege, aquela que provê, aquela que faz o lugar do Que masculino. chega a confrontar se necessário, que estabelece os limites, que ela mesma é quem dita as regras, como ela diz, né? Exatamente. Isso é a ação do masculino. Então, eu posso ser totalmente feminina, usar vestidinho, ser totalmente sedutora, aquele charmezinho feminino, e ser totalmente masculina. E aí, hoje em dia, hoje a gente consegue perceber muito isso, principalmente com os famosos, né? Então, a gente percebe algumas mulheres que são muito femininas no seu comportamento, na sua fala, no seu, né, no seu jeito, só que elas afastam os homens dela. Por quê? Porque ela é totalmente masculina nas suas ações. Ela que a impõe, ela que vai para fora. Então, ela é a que se posiciona de forma masculina. Então, assim como também tem o contrário, né? Tem homens que estão na vestimenta homens, mas são totalmente femininos. São totalmente voltados para dentro, são totalmente voltados para aquele outro lugar totalmente oposto do masculino. Então, é,
E aí a gente encontra, quando a gente começa a observar como que eu ajo nas situações do meu dia a dia, eu começo a perceber aonde que está a minha ferida. Então, aonde é que está a minha ferida em relação a o sagrado masculino e o sagrado feminino? Coletivamente, historicamente, nós já trazemos as duas feridas em nós, né? Só que nós potencializamos elas de acordo com as distorções que a gente vai criando ao longo da nossa existência aqui agora. E isso vai fazendo com que essa ferida fique cada vez mais latente e eu acabe co-criando de forma totalmente desarmoniosa. Isso. E aí vem aí também um peso importante, porque como a nossa ancestralidade veio sentindo essa dor, a gente traz uma carga da epigenética, uma carga no nosso DNA, uma carga nas nossas memórias celulares, mas também a gente reforça pelas nossas próprias vivências. Então, vamos supor que alguém vem com essa dor referente ao sagrado masculino, né? De gerações e gerações ancestrais. Mas mas aqui, durante essa jornada de vida, ela tem, na verdade, um trauma profundo referente ao seu sagrado feminino. Ela tem uma dor que foi gerada, né, por uma energia de sagrado feminino, porque isso também é uma coisa importante, que às vezes você vai fazer uma leitura disso e você percebe que a dor do meu sagrado masculino não necessariamente foi causada por alguém do gênero masculino, mas sim, às vezes, por alguém do gênero feminino. A mesma coisa se eu tenho uma dor no meu sagrado feminino, ela pode ter sido gerada por um homem, gênero masculino, ou por uma mulher, uma mãe, uma amiga, uma irmã, né? E aí vem esse lugar de se autoanalisar. E aí, às vezes, a pessoa está tão dolorida, as feridas são tão grandes e tão inconscientes que ela sofreu tanto a dor no sagrado feminino, no sagrado masculino, que ela mesma começa a gerar a dor nela. A versão do sagrado masculino dela, que é essa ação que exterioriza, ela é uma pessoa boa, ela tem consciência, ela é uma pessoa feminina, mas ela tem uma ação no sagrado masculino, no comportamento, que quando ela exterioriza e faz essa ação, mesmo linda e sensível e feminina, ela está abusando do sagrado feminino dela. Ela está expondo o sagrado feminino dela. Então ela fica naquele conflito entre a dor, a ferida que estão abertas, as feridas que eu trago e aquelas que eu mesmo estou gerando em mim, né? Então como é que vem uma cura nesse lugar? Né? A gente primeiro se desvincular de todos os links de honra, de todas as memórias de dor da nossa ancestralidade, de toda essa carga genética e sociocultural que a gente traz, romper todas as memórias de paradigmas religiosos referente a isso, mas depois viver a minha própria cura, tentar encontrar em que ponto da minha jornada me foi gerada uma dor tão grande no meu feminino, no meu masculino, que me fez mudar minha forma de me expressar no mundo. Porque a energia feminina e masculina, ela é vista no mundo como a forma que eu me expresso. Como você falou, tem pessoas lindas, delicadíssimas, mas tem uma energia masculina. As ações dela, a forma de olhar, a forma de se posicionar, mesmo caladinha, mesmo meiguinha, é uma energia de confronto, uma energia de ir, de fazer, de acontecer. E a gente não está questionando aqui o fazer, porque, na verdade, como a gente falou, as duas energias estão dentro. E nós precisamos fazer, executar. Mas é como eu me expresso no mundo. Como eu me expresso no mundo. E às vezes esse expressar no mundo vem de uma figura, né, paterna, externo-interna, de omissão. Então eu começo a ter uma energia de que eu preciso também assumir esse lado mais forte em mim.
ou uma percepção distorcida do que seria um sagrado feminino, que te gera uma dor e a rejeição para a tua versão feminina. Ai, eu não posso ser assim, porque ser frágil, porque assim é mostrar minha debilidade, minha vulnerabilidade, né? Se eu assumir o lugar de cozinhar e fazer algo legal, ou de cuidar da planta, ou de simplesmente, né? Eu tô me colocando no lugar de frágil, me colocando no lugar de exposição, né? Se eu me abro para me relacionar com alguém, eu sou uma mulher bonita, independente, jovem, e eu me abro para me relacionar com alguém, mas se eu tiver uma crença que foi gerada pelo meu sagrado feminino, ou por um representante do gênero feminino, de que, cuidado, porque se relacionar, se abrir, significa ficar escravo, se abrir significa ficar à mercê a se permitir viver um relacionamento, você vai se anular. Isso são crenças que a gente vem trazendo da nossa ancestralidade e dos nossos pais diretamente, dos antepassados, mas também dos nossos antepassados antigos e os recentes, né? De muitas crenças que a gente vem vivendo. Então, se é sobre a perfeição, se é sobre buscar essa harmonia, é, eu sim posso ser eu mesma em toda e qualquer situação, convivendo ou fazendo qualquer coisa, desde que eu esteja honrando a minha essência e me expressando com honra de quem eu verdadeiramente sou, eu estou expressando uma harmonia perfeita no meu sagrado feminino e masculino, né? Então, é um lugar que muitos de nós não alcança fácil, né? E por quê? Não é porque é difícil de fazer essa cura, é porque tem a percepção distorcida. Está buscando de um lado oposto a dor que era de um lado. Então, assim, sinto também de você trazer aqui a comparação disso, por que que é importante e relevante isso aqui? Não só no lado social, não só na expressão, na forma que eu me expresso no mundo, nessa energia de fazer e criar e produzir, mas também no sentido da expansão da consciência, né? Da relação disso com o que é a nossa chama trina. Então, eu te convido a trazer um pouquinho sobre isso. Porque esse lugar da cura, né? Na verdade, não seria nenhuma cura, seria a harmonização, né? Isso. A harmonização dessas duas energias. Então, uma vez que você passou pelo processo de identificar, de curar, você passa para o processo de harmonizar, né? E quando você harmoniza, é justamente esse lugar que, não sei se todos conhecem o conceito de chama trina. O conceito de chama trina é quando nós unimos a energia do masculino e do feminino e ela produz uma terceira energia, que é a energia da sabedoria, a energia que traz toda a criação, né? Porque quando a gente olha para a criação, a gente vê a sabedoria, uma sabedoria infinita. Então, quando eu uno as duas energias, eu tenho uma terceira energia. A gente conhece como chama-trina. E essa chama-trina, ela vem justamente para equilibrar a nossa energia. Então, quando você me pergunta como é que a gente faz isso de forma a expandir, né? Vamos expandir para além do que a gente entende como cultural, como processos que a gente recebeu geneticamente e da nossa ancestralidade. Quando eu entendo essas duas energias, eu entendo que eu tenho duas ferramentas de poder na minha mão. E quando eu começo a utilizar essas ferramentas com consciência, eu consigo fazer a cocriação de tudo o que eu quiser de forma perfeita, assim como a natureza faz. Então, quando eu entendo que eu tô com o meu masculino em excesso, eu tô sendo muito autoritária, tô muito fria, tô no controle de tudo, o meu masculino tá em excesso. Então, eu começo a fazer esse lugar de volta, né? Entendendo que tudo é uma transição. Nós não somos aquilo, nós estamos naquilo.
ou seja, naquela emoção, naquele lugar. Então, eu estou no lugar sombra do masculino. Eu preciso transitar para o lugar luminoso do masculino. E fazer o mesmo com o feminino. Se eu estiver no lado sombrio do feminino, transitar para o lado positivo, luminoso do feminino. Então é uma questão de percepção. Eu conseguir me autoanalisar e refletir sobre as minhas atitudes. Como que estão sendo as minhas atitudes? Para fora ou para dentro? Em excesso ou em falta? Como que estão elas? Onde é que elas estão? E aí eu consigo identificar o que é masculino e o que é feminino. E onde estão esses desequilíbrios? E aí eu começo a entender que, tá bom, eu estou num lugar de muito autoritário, eu estou sendo muito autoritária. Então eu entendi que eu estou no excesso do masculino. Então vamos transitar para o masculino luminoso. Então eu começo, em vez de ser autoritária, eu começo a ser uma líder, uma influenciadora. Eu vou estar no meu luminoso, do meu masculino. Então é uma questão de eu perceber. Então, se eu estou muito passiva nas minhas atitudes, nas minhas decisões, eu estou muito passiva, eu também estou no excesso do feminino. Então eu preciso aprender a transitar entre esses lugares de excesso e falta. E isso requer, como a gente costuma dizer, de uma reforma íntima, de uma autoanálise, de um autoconhecimento, que é o ponto onde a maioria das pessoas pecam. A maioria das pessoas não querem ter o lugar de se autoanalisar. E a gente percebe muito isso porque a gente atende muitas pessoas. E nesses atendimentos a gente percebe que muitas pessoas elas vêm até nós num processo de querer que você traga para ela o processo pronto, né? Naquele lugar de pílula mágica, pozinho mágico, né? E o processo que a gente traz para essa pessoa de que a gente devolve a batata quente, né? A gente devolve para ela a batata quente que esse lugar é seu, amado. Esse lugar é seu, amada. Esse lugar de fazer a reforma íntima é seu. Nós podemos contribuir, mas quem faz acontecer é você. E esse lugar é muito importante para você ter o equilíbrio, porque não tem como outra pessoa analisar do lado de fora tudo aquilo que você vivencia. Você precisa ter essa percepção daquele lugar íntimo de que por que eu estou agindo desse jeito? Ou por que eu estou me omitindo nessa ação? Você começa a entender como que você está lidando com essas energias. E aí você começa a utilizar elas de forma consciente. Então, por exemplo, eu estou, é, eu estou no trabalho. E o meu trabalho, ele exige que eu realize, né? Ele exige que eu utilize a energia masculina. Então, eu vou utilizar a minha energia masculina. Só que quando eu chego, sei lá, em casa, por exemplo, que eu tenho um marido, por exemplo, eu preciso utilizar a minha energia feminina, porque eu também quero ser acolhida, eu também quero aquele lugar, né, de nutrição também. Então, nesse lugar de realização, de ação, eu não tenho esse lugar de acolhimento, eu não tenho esse lugar. Então, é como se fosse um paradoxo, né? Que é aquele lugar onde eu, eu emano a minha energia masculina e eu recebo mais da minha energia masculina, né? Porque se eu estou trabalhando, eu estou realizando. O lugar de trabalho, você vê que o mercado de trabalho é o quê? É masculino, é assim, no sentido energia. É fazer, 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 executar. Só que eu recebo mais disso. Então, quando eu chego na minha família, em casa, eu quero um lugar de acolhimento, eu quero um lugar de feminino. Só que eu preciso. Isso era o que deveria ser, né? Mas às vezes a pessoa está tão, vivendo tanto masculino em todo o tempo, que também é uma exigência sociocultural, que ela desaprende esse lugar, né? E aí, quando Ela ela chega em desaprende. casa, né, ela Ela quer continua. mandar. Exato. Ela continua com o masculino. Então, aí ela chega em casa. Eu vou usar o arquétipo da mulher aqui, porque, né, é uma coisa que a gente tem visto muito. Então, eu saio para fora, eu trabalho, eu realizo, eu conquisto,
Só que quando eu chego em casa, eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero mandar, eu quero. Eu não me dou permissão para ser amada, eu não me dou permissão para ser nutrida, eu não me dou permissão para ser aconchegada. Que tudo isso é da energia feminina. Só que, lembra que tudo que eu dou, eu recebo mais daquilo. Então, se eu dou só energia masculina, eu só vou receber energia masculina. E se eu dou energia feminina, eu vou receber mais dessa energia feminina. Por isso que eu preciso ter consciência desse lugar do que eu estou dando, do que eu estou ofertando, dar e receber. Então, E é nesse lugar que muitos entram, né? Onde faz, 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 dá tanto que esquece. Eu acho que isso ao longo da história humana foi que fez achar que a pessoa só tem uma dessas energias. Porque ela faz tanto isso que ela começa a acreditar que ela só tem isso. Ela oculta no íntimo do ser dela, do inconsciente, o outro lado. Só que o que me veio chamando a atenção aqui é que você falou o exemplo do trabalho e quando chega em casa. Mas as pessoas também têm uma outra perspectiva equivocada, que é se eu tenho muita energia masculina, eu vou ter muita energia masculina o tempo inteiro, em todas as áreas da minha vida. Isso é quando você está no extremo, extremo mesmo desequilíbrio. Mas no natural, se você for observar, você tem essas duas energias variando em todas as áreas da tua vida. Quando você está na sua casa, qual é a energia que prevalece? Quando você está com seus amigos, qual é a energia que prevalece? Quando você está no trânsito, qual é a energia que prevalece? Quando você está atendendo, quando você está estudando, quando você está fazendo compras, qual é a energia que prevalece? Quando você vai pedir uma comida no restaurante, qual é a energia que está prevalecendo? Então, se você for observar, inclusive tem até situações em que a pessoa tem uma energia masculina num relacionamento X, e quando termina esse relacionamento, ela encontra uma outra pessoa que permite com que ela consiga se sentir mais segura e que permita e mostre para ela que ela pode é, transitar. E ela, com segurança, veio de 5 relacionamentos com energia pura masculina, sendo uma mulher feminina. E quando ela está nesse novo relacionamento, ela se vê numa energia equilibrada, numa energia feminina em pleno equilíbrio. Ela se permite ser esse lugar de acolhida, ela se permite ser cuidada, ela se permite é, se posicionar, mas com amorosidade, né? E a mesma coisa acontece no inverso. Então, não é que você vai ter sempre essa energia em tudo. Ela vai estar variando em todas as áreas da tua vida. e aí mostra qual que você tá, que tá predominando em você. Porque, como você falou, às vezes a pessoa tá com essa energia em todas as áreas. Né? Então, ela tá no trabalho, ela tá na saúde, ela tá na família, ela tá na vida financeira. Só que, por isso causa aquele lugar da cocriação em desarmonia. Porque tudo precisa das duas energias. Lembre-se, tudo. Então, mesmo que eu tô no trabalho, no realizar, antes do meu realizar, eu preciso criar. E aí, essa ação é do feminino. Então, eu preciso entender que eu preciso ter essa consciência que qual energia eu preciso utilizar agora, em qualquer área, né? Seja no trabalho, seja na família, seja na saúde. Qual energia eu preciso utilizar agora? Hum. Agora eu estou no trabalho e eu preciso criar um produto. Então eu preciso da minha energia feminina, porque eu preciso ir para dentro, para minha criatividade, eu preciso ir para minha intuição. Eu preciso da minha energia feminina. Então, vamos ativar a minha energia feminina aqui agora. E aí eu faço o processo de criação. Terminei o meu processo de criação, agora eu preciso da energia masculina, porque eu preciso botar esse produto para fora. Eu preciso botar esse produto para venda. Então agora é a ação, é a realização. Então, em todos os lugares eu preciso ter consciência de qual energia eu estou colocando e se eu estou colocando a energia certa, porque esse é o problema, que eu estou colocando a energia errada no lugar errado, na hora errada, né? Então, Claro.
Se eu tô na minha casa, né, com meu marido, por exemplo, então qual é a energia que eu estou utilizando com meu marido? É a hora de utilizar a energia masculina ou é a hora de utilizar a energia feminina? Então é sobre eu ter consciência dessa energia, como que ela atua e qual energia eu posso colocar naquele momento. E é bem interessante isso, né? Que você vai variando. Então, você estava aí pensando, falando e eu pensando. Então, tá, eu tenho que criar um produto novo. Se no momento seguinte, antes de executar, né, e construir isso para fora, eu tenho que discutir com uma outra equipe, mais duas, três, nesse lugar onde eu estou com pessoas que estão todo o tempo com essa energia masculina, eu tenho que buscar o equilíbrio entre a energia da criação que eu tive agora e a energia de estar junto, porque se eu for muito com a energia masculina, eu vou de frente e no confronto ninguém decide qual é a melhor opção. Mas quando eu consigo, com suavidade, com tranquilidade, expressar o processo da minha criação e me fazer ser vista, me fazer ser compreendida na minha ideia, eu busco esse alinhamento. A mesma coisa quando eu chego em casa. Olha como olha um exemplo de distorção. Quando eu chego em casa eu tenho que fazer a comida na segunda à noite, que vai ser para terça o dia inteiro e quarta, porque eu não vou ter tempo. Essa pessoa acredita que ela está vivendo o feminino dela. Mas, na verdade, qual é essa energia? É a energia masculina. É a energia de eu tenho pouco tempo, eu tenho que executar e eu tenho que fazer acontecer. Mas ela terminou de fazer aquilo e ela se permite tomar um banho morno, usar o óleo essencial, né? Tomar um chá, ouvir uma música, sentar junto, né? Do marido, ou da esposa, ou de alguém que está ali, se permite dar um abraço, sentir um abraço, né? É, essa mesma pessoa, nesse momento, está colocando e tá evidenciando a energia do feminino dela. Então, ela acreditava que quando ela estava na cozinha, ela estava no feminino, mas ela estava no masculino. E quando ela se permite ser acolhida, se permite também, com equilíbrio, silenciar para ouvir o outro, mas sem se sentir oprimida, sufocada, né? Entendendo que ela tem o direito de se expressar, ela tem o direito também de se posicionar, mas que ela não precisa ter razão em tudo. Ela, na verdade, está buscando esse lugar, né, do equilíbrio com o sagrado feminino. Então, esses exemplos que estavam vindo aqui de como a gente vê isso o tempo inteiro, né, no nosso dia a dia. É porque E a gente está vivendo isso sem nem perceber. é que a gente tem muito aquilo que você falou lá atrás, que as percepções distorcidas que foram impostas pelo ambiente, pela cultura, pela família, que antigamente tínhamos aquele lugar e aquele padrão de que a mulher era preparada para casar, para cuidar da casa e cuidar dos filhos. O marido saía para fora para trabalhar e trazer o sustento para casa. Então era como se tivessem dois arquétipos e cada um tinha a sua função. Só que eles distorcidamente integraram, né? Fizeram uma junção como se o homem tivesse todo o lugar do masculino e a mulher todo o lugar do feminino. Então, quando eu faço na minha casa, eu estou sendo feminina. Se eu estou arrumando a minha casa, se eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou sendo feminina. E não tem a ver com isso, né? E se eu estou saindo para trabalhar, para buscar o sustento para minha família, eu estou sendo masculino. E não tem a ver com isso. Não tem mesmo, né? E é esse lugar que a gente tem sentido de trazer, né, para as pessoas, no sentido de que é muito, muito, muito importante que você encontre essa cura dentro de você. Tanto a cura do peso que você carrega pela tua ancestralidade, pelos padrões que a gente repetiu, por epigenética, padrões culturais, paradigmas religiosos, mas buscar em você qual foi o ponto X onde se instalou essa ferida. Quando eu curo isso, eu então começo a buscar esse equilíbrio.
né? Então, às vezes, eu me vejo assim, que sou uma pessoa que executa, que faz quando tem que fazer, mas às vezes eu me permito estar em um ambiente onde eu me sinto tranquila e segura, e eu simplesmente me coloco numa energia totalmente totalmente feminina, e permito que o outro evidencie o processo dele, que o outro saia à luz, como a gente fala, né? E isso também é honrar o outro, né? Isso também é honrar exatamente o direito que o outro tem de se expressar no mundo das duas formas, na sua energia do feminino, na sua energia do masculino. Eu lembro de uma pessoa com quem eu, em algum momento, trabalhei, que era um homem, um senhor, e ele era casado, já tinha sido casado, tinha filhos adultos, e estava no segundo casamento, tinha 3 filhos. E ele é homem e no gênero masculino, e que tinha exatamente a sexualidade dentro do gênero masculino. Ou seja, né? Ele não era homoafetivo, ele não. Mas, muitas vezes, quando a gente estava em reuniões e as pessoas que trabalhavam na equipe dele sendo homens, sempre que tinham a chance, expressavam que ele era duvidoso, por exemplo, que ele tinha atitudes suspeitas, que ele era casado, mas ao mesmo tempo as pessoas desconfiavam. E eu lembro que um dia eu estava assim, eu não tinha tanta intimidade com ele, mas a gente se respeitava e conversava sempre. E um dia ele estava assim sentado para uma reunião e ele estava cruzado com as pernas, que eu acho que poucas mulheres conseguiriam cruzar, né? E assim, ele lá, tipo, e ele amava usar uma blusinha assim de botão rosa e dentro uma blusa branca. Sempre usava a blusa branca e por fora a blusa de botão. E eu não sei o que foi que alguém comentou. E ele olhou assim e fez assim: Eu sei que as pessoas questionam e que muitos falam, mas o que essas pessoas não entendem é que eu tenho o meu sagrado feminino e o meu eu amo o meu lado feminino. Eu tenho os dois, eu reconheço os dois lados e eu amo o meu sagrado feminino. E eu honro esse lado. Então, não importa o que as pessoas estão querendo dizer, ou se expressando, ou qual é o julgamento que elas têm, eu não vou deixar de ter esse lado, porque eu aprendi a amar e honrar esse lado. E eu achei aquilo assim, tipo, uau, que crescimento, né? De alguma forma, e ele era uma pessoa que tinha, assim, na época, mais de 60 anos, não era uma pessoa jovem. E ele me trouxe essa clareza que com o tempo você entende que nós temos as duas energias e que tá tudo bem expressá-las, Que é o mais né? E que eu não deixo de expressar porque eu tô usando um rosa ou cruzando uma perna ou porque eu sou meiguinho quando eu tô falando com alguém, né? é muito lindo isso, né? Você se permitir honrar o teu sagrado masculino e o teu sagrado feminino, entendendo que aí é uma outra distorção que a gente trouxe, né? Que é aquele lugar, homem não chora, né? Homem não pode chorar, porque chorar é coisa de mulher, né? Ou seja, por que é que eu não posso expressar o meu lado feminino de ser sensível? Por que que eu não posso, se eu tenho as duas energias em mim? Por que que eu não posso, sendo mulher, demonstrar a minha força? Eu sou mulher, mas eu tenho o lado masculino. Então, são contextos que trouxemos, mas que ainda muitas vezes estão presentes. E a gente ter consciência disso, identificar isso, entender que a energia que nós estamos falando aqui, ela não tem a ver com gênero e não tem a ver com muitas crenças que trazemos da nossa ancestralidade do coletivo. Essas E duas dores pessoais, né? Da energias, sua própria jornada. essas duas energias são a base da criação e são duas potências que trabalham juntas em harmonia. E eu preciso entender como aplicá-las na minha vida conscientemente. Se eu tiver esse lugar de ter essa consciência, eu vou co-criar coisas grandiosas, maravilhosas, perfeitas na minha vida, porque eu estou utilizando elas com consciência.
essa é a ativação da chamatrina, é onde eu uno a minha inteligência, a minha sabedoria, para utilizar essas duas forças de forma sábia, de forma perfeita. Então, quando eu entendo que eu preciso ter consciência de como elas funcionam e de como eu posso aplicar elas corretamente em cada área da minha vida, em cada momento específico, e não ficar estagnada em uma delas, no excesso ou na falta, eu vou. A gente se torna aquele lugar. Tem uma frase que é uma frase que vem da Bíblia, mas que para mim faz muito sentido, que é, lá fala assim, nós fomos feitos um pouco menores que Deus. Esse um pouco menor que Deus é justamente esse desequilíbrio que a gente cria no nosso processo de cocriação. Porque nós temos a mesma potência. Ali está dizendo, em outras palavras, você tem a mesma potência. Você tem o mesmo lugar. Só que tem um ponto que está te fazendo menor que Deus. Tem um ponto que está fazendo você não cocriar em perfeição divina, em total equilíbrio. Então, é sobre a gente entender que quando eu tenho consciência das duas energias, esse pequeno ponto que faz com que eu me torne um pouco menor, ele desaparece. E eu tenho o mesmo potencial desse Deus criador, do Deus criador de todas as coisas, porque ele me fornece a energia primordial que me faz poder cocriar tudo em perfeição e em harmonia. Então, é uma coisa muito linda de se compreender e muito profunda, né? Isso mesmo, né? E assim, quando a gente olha a chamatrina, existem várias percepções de como a gente pode interpretá-la, né? Então, você falou aí exatamente dessa energia do Pai Divino, da Mãe Divina, gerando a criação, né? Que também pode ser entendida como a energia do poder, do amor, que vai gerar a sabedoria, né? Quando eu me permito entender o poder que eu tenho de me expressar, e esse poder de me expressar está com a base no amor que eu tenho por mim mesmo e pelo outro, todas as minhas ações estão pautadas numa sabedoria sem precedentes, né? A sabedoria de ter encontrado a harmonia entre o meu poder de me expressar no mundo, mas pautado no amor que eu tenho e na honra que eu tenho por mim mesmo e pelo outro, gerando então ações assertivas que trazem em si o peso de uma sabedoria milenar, né? Que é exatamente esse é um processo lindo que a gente tem encontrado muitas pessoas que já estão na jornada espiritual e, eu preciso ativar minha chamatrina, eu vou ativar minha chamatrina, eu vou fazer a meditação que vai ativar a chamatrina. É verdade. E, igualmente a explicação da coluna, né, dos vórtices energéticos, né, do chakra, é, você vai ativar quando você faz um comando para aquele momento. Mas o que é necessário para que essa chama esteja ativa continuamente? Eu só consigo ela quando eu realmente limpo as dores, me desvinculo dos processos anteriores e me permito avançar, pautada no poder, no amor, no alto amor, no amor incondicional, que reflete de mim para o outro, porque se eu me amo, eu amo o outro, me permitindo ancorar nas minhas ações, pensamentos, a sabedoria milenar que eu também trago comigo, né? Então ali a pessoa estaria realmente ancorando e ativando de forma contínua a chamatrina dela. Nesse momento, ela estaria ainda mais perto da energia do Criador. Ela se tornaria essa energia, né? Ela se tornaria a própria fonte, né? É isso, Então, né? é sobre isso. E a gente vai continuar esse processo em outros vídeos, trazendo a continuação do que é a chamatrina, de como é que você faz para mantê-la ativa permanentemente,
porque não é só ativá-la, né? Então, é um processo que a gente vai dar continuidade em outros vídeos e a gente gostaria muito de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. E a gente volta com mais vídeos, trazendo mais explicações e conteúdos segundo a nossa percepção, trazendo sempre para vocês aquele lugar onde não existe a verdade absoluta aqui agora. Existe uma percepção que ela vai se elevando, né? A verdade hoje, no nosso nível de compreensão e entendimento, para nós é essa. Mas Claro. isso não quer dizer que amanhã, num nível superior de consciência, eu não possa ter uma nova visão dessa mesma verdade. Uma expansão, né? Engraçado que nesse lugar aí, essa verdade, ela é refletida na ciência, né? De que, na verdade, não existe nada absoluto. De que ele é absoluto até esse exato momento, mas que no momento seguinte, ele já pode ser relativo. Então, aqui, para a gente é uma alegria. É uma alegria compartilhar para vocês a nossa verdade nesse momento. A verdade que a gente acessa com a sabedoria, que a gente também une de todos os nossos processos até esse momento, né? Não é em momento algum nos querendo ser a verdade absoluta, nem te impondo essa verdade, mas sim te convidando a trilhar o caminho para encontrar a tua própria verdade. Isso é a nossa intenção e para a gente é sempre uma alegria poder compartilhar com todos vocês um pouco dessa nossa percepção, da nossa própria jornada, né? Te apoiando na descoberta também e na tua própria jornada. É isso. Salva bona para todos.